Tem muita coisa fervendo nos bastidores do Corinthians e a principal delas envolve Rodrigo Garro. O camisa 8 do Timão não quer deixar o clube. Ao contrário, ele quer ficar. Mas não do jeito que está. O que ele quer mesmo é ver o Corinthians competitivo com reforços de peso e um time que o motiva a vestir a camisa e entrar em campo com confiança. Não se trata de exigência, ele não bateu o pé ou fez ameaças. Ele apenas foi sincero. Em conversa com dirigentes deixou claro que quer qualidade ao seu lado. E vamos combinar, isso não é pedir demais. Essa conversa, aliás, aconteceu recentemente. Muito recentemente. Não dá para cravar a data exata, mas o papo rolou pouco antes do elenco sair de férias. O Garro abriu o jogo sobre o momento que vive dentro do clube, comentou sondagens que recebeu e disse que, se quisesse, tinha caminho livre para sair já agora no meio do ano. E isso não é suposição, é fato. Teve conversa séria e direta entre ele e a diretoria. Mas olha que curioso, mesmo com tudo isso, ele afirmou que a intenção dele é permanecer. Só que para isso acontecer ele quer mudanças. E mudanças reais. O que pegou mesmo foi o contexto. Rodrigo Garro não curtiu a troca de camisa, por exemplo. Saiu da 10 e foi para a 8. Pode parecer detalhe, mas para quem joga bola e entende o peso simbólico de uma camisa, isso mexe. Fora isso, a instabilidade política do clube e os atrasos internos também incomodaram. Ele, aliás, já falou disso publicamente. Então, quando sentou com um dirigente importante do clube, não foi para fazer doce, foi para expor de forma honesta o que está errado e o que precisa melhorar. E não é só o salário que está em jogo, apesar de isso também ser parte da equação. Garro acredita que ganha menos do que deveria. E de novo, não está errado. Mas ele não falou em sair por isso. O ponto central foi o elenco. Ele cobrou reforços. Cobrou sim. Não foi só um comentário de vestiário. Foi um papo direto, olho no olho. E usou a palavra certa: qualidade. Ele quer jogadores de qualidade no time. Disse isso claramente. Se quiserem que eu fique, tragam jogadores bons. Não foi uma imposição, mas sim uma constatação de quem quer jogar em alto nível e sabe que com o grupo atual vai ser difícil disputar coisa grande. Quem conhece futebol sabe que isso é mais comum do que parece. Jogador cobra mesmo. Ainda mais quem tem ambição e quer ver o clube onde joga brigando por títulos. Não é desrespeito com os colegas. É uma visão de quem está lá dentro e sabe que o elenco precisa de reforços. E vamos ser sinceros, Garro está certíssimo. Hoje o Corinthians tem meia dúzia de jogadores com capacidade real de decidir. O resto, infelizmente, não acompanha o mesmo nível. Contrataram até jogador com mais cara de cantor de churrascaria do que de atleta profissional. É duro. E essa sinceridade do Garro só mostra que ele está comprometido. Se ele quisesse sair, já teria pedido para ir embora. Propostas não faltam. Mas ele deixou claro: eu quero ficar. Só que quer um time competitivo, quer estrutura e quer respeito. Ele não vai sair na imprensa criticando o companheiro de grupo, porque isso ele não faz. Mas a leitura é clara. Ele quer ver o Corinthians forte. E isso passa necessariamente por reforços. Reforços de verdade. Não apostas duvidosas. Jogadores prontos para vestir a camisa e aguentar a pressão. E o que a diretoria está fazendo nesse momento? Está tentando segurar o Garro, claro, mas também busca nomes no mercado. Um desses nomes é Bi. Isso mesmo, Bi. Lembra dele? Jogou no Bahia, teve passagem pelo Grêmio, surgiu no Fluminense. Hoje, está no Sport. E o Corinthians é um dos clubes interessados em levá-lo por empréstimo. E não está sozinho nessa briga. São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco também fizeram proposta. É um jogador de 24 anos, ponta canhoto, meio-campista ofensivo, que também pode cair pela esquerda. Ou seja, é versátil. O Bir não é unanimidade entre a torcida, claro. Muita gente torceu o nariz quando o nome surgiu. Mas olha o contexto: o Corinthians está sem grana. A diretoria precisa ser criativa, buscar alternativas viáveis e que caibam no orçamento. E dentro dessa realidade, Bir pode ser sim uma boa opção. Principalmente se vier por empréstimo, com o clube pagando só o salário. A melhor fase dele foi no Bahia. Chegou a ser destaque em alguns momentos, embora não tenha se firmado como titular absoluto. Mas curiosamente, nas vezes que enfrentou o Corinthians foi bem. Chamou a atenção. Tem torcedor que torce o nariz e chama de refúgio.
Mas hoje, se a gente olhar friamente, Bi seria titular nesse time do Corinthians. Fácil. Olha o elenco. Pega as opções ofensivas do timão hoje e compara. O Bi tem mais intensidade, mais mobilidade e principalmente vontade. E isso num time desorganizado e em reconstrução faz diferença. O cara pode não ser craque, mas pode somar. E se o Sport topar liberar sem custos de transferência, pagando só salário, é uma oportunidade que o Corinthians não pode desperdiçar. Agora, se você perguntar se Bi é o jogador dos sonhos da torcida, claro que não é. Mas vamos cair na real hoje, o Corinthians não vai trazer um Roger Guedes da vida. Não vai trazer Maca. Nem adianta sonhar com esse tipo de reforço. O clube tem uma folha milionária só com 3 jogadores. Só esses 3 já somam mais de 10 milhões de reais por mês. A conta não fecha. E não adianta ficar reclamando e esperando por um milagre. É isso que temos. Dentro dessa realidade, o Bi pode ser um achado. É hora de ajeitar, abraçar o cara e torcer para dar certo. E tem mais, essa movimentação mostra que o Corinthians está tentando. Não está parado. Está se mexendo dentro do possível. A diretoria sabe que o elenco precisa de peças novas, sabe que precisa mostrar serviço para o Garro e para os outros jogadores que ainda acreditam no projeto. E Bir pode ser o primeiro de outros nomes que venham na mesma linha: custo, baixo potencial de crescimento e vontade de jogar. E se encaixar pode surpreender muita gente. Futebol é assim. Às vezes quem vem desacreditado vira titular e conquista espaço. O importante nesse momento é entender o cenário como ele é. A situação financeira do Corinthians não permite grandes loucuras. Mas também não pode ser desculpa para a inércia. Tem que buscar soluções. E o Bi, por mais que divida opiniões, é uma solução possível, principalmente num setor do campo onde o Corinthians sofre com carência. A criatividade vai ser fundamental para montar um elenco minimamente competitivo. E se o clube conseguir fechar com o Bio pagando só salário e sem comprometer as contas, é um gol de placa fora das 4 linhas. Rodrigo Garro, por sua vez, só quer isso: ver atitude, ver movimentação, ver um plano sendo colocado em prática. Ele já demonstrou que quer ficar. Mas também já deixou claro que não vai aceitar ficar vendo o time patinar temporada após temporada. É um jogador técnico inteligente que tem leitura de jogo e uma visão tática acima da média. Perder um cara desse seria mais um tiro no pé de um clube que não pode errar mais. E para segurar ele não adianta só prometer. Tem que mostrar, tem que agir. E é nesse contexto que a negociação com Bio ganha importância. Não por ser um reforço de peso, mas por simbolizar um movimento, uma tentativa. O torcedor pode até reclamar, pode até fazer piada com o MC Bio no ataque, mas o fato é que hoje o Corinthians precisa de soluções criativas e acessíveis. E se vier alguém com fome de bola, com vontade de mostrar serviço, já é um começo. Melhor do que ficar esperando um milagre que nunca vem. Então, se vier o Bio, é torcer para dar certo, porque do jeito que está o time precisa de ajuda. E urgente. Falando mais sobre o cenário do Corinthians, é importante entender que o clube vive um momento delicado, não só dentro de campo mas também fora dele. As dificuldades financeiras que a diretoria enfrenta são enormes e isso impacta diretamente a capacidade de contratar reforços de peso. Por isso, quando aparece um nome como o Bio, que pode vir por empréstimo sem custo de transferência e com salário relativamente baixo, a diretoria vê ali uma possibilidade real de reforçar o elenco sem comprometer as finanças. É uma escolha prática e consciente que mostra que o clube está tentando se mexer mesmo com limitações. O torcedor, claro, tem todo o direito de esperar mais, sonhar com grandes contratações e cobrar reforços à altura da grandeza do Corinthians. Mas a realidade é dura e não deixa espaço para fantasias. Então, no meio disso tudo, o que fica é a esperança de que a chegada de jogadores como o Bir possa dar um gás novo para o time, trazer mais opções táticas e até ajudar a elevar o nível do elenco. Afinal, futebol é coletivo e qualquer peça que some, que ajude a compor o grupo e deixar o ambiente mais competitivo, já é um ganho significativo. Essa cobrança por reforços também vem diretamente do grupo de jogadores. Rodrigo Garro deixou isso claro: não basta ele querer ficar se o time não estiver à altura dos desafios que virão pela frente. Isso mostra maturidade e comprometimento. Jogador que pesa assim não é fácil de encontrar, e é exatamente esse tipo de postura que o Corinthians precisa incentivar e valorizar para reconstruir sua força dentro do futebol brasileiro.
O clube não pode se dar ao luxo de perder atletas que têm essa mentalidade. O desafio da diretoria é grande conseguir manter esses jogadores motivados, trazer reforços com perfil vencedor e montar um time que consiga disputar com dignidade os principais campeonatos. Outro ponto que merece destaque é a importância do ambiente interno no clube. Quando o jogador reclama da instabilidade política, dos atrasos salariais e das mudanças de posição dentro do time, isso mostra que existe um problema que vai além do futebol em si. E isso pesa na cabeça de qualquer atleta. Quem vive esse dia a dia sabe o quanto essas questões influenciam no desempenho dentro de campo. Por isso, o Corinthians precisa urgentemente criar uma estrutura mais sólida com uma gestão que consiga dar segurança e estabilidade para os jogadores, comissão técnica e toda a equipe. Só assim vai conseguir construir um projeto vencedor e atrair jogadores qualificados. E é nesse cenário que as negociações com jogadores como o Bir ganham um significado maior. Não é apenas uma contratação, é um sinal de que o clube está tentando reagir mesmo diante das dificuldades, que está buscando soluções práticas para compor o elenco e oferecer ao técnico opções que possam fazer a diferença. A paciência do torcedor é testada, claro, mas também é preciso entender que reconstrução leva tempo e demanda planejamento. Não adianta querer tudo de uma vez e se frustrar com a realidade do mercado e das finanças do clube. No meio disso tudo, a sinceridade de jogadores como Rodrigo Garro é fundamental. Mostrar para a torcida que, dentro do vestiário, também existe preocupação, que os atletas querem vencer, que eles não estão acomodados, é algo que traz esperança e aproxima o torcedor do elenco. Essa transparência ajuda a criar um clima mais positivo e incentiva todo mundo a trabalhar junto para mudar a situação. Garro está sendo franco, dizendo o que pensa e o que o clube precisa. Isso é uma prova de caráter e comprometimento que deve ser valorizada. Por fim, a torcida precisa entender que a caminhada é longa. Não existe fórmula mágica para resolver tudo rapidamente. O Corinthians está em um processo de reconstrução e isso passa por muitos ajustes dentro e fora do campo. O importante agora é apoiar os jogadores que estão mostrando vontade de lutar, abraçar os reforços que chegam mesmo que não sejam os nomes mais badalados e ter paciência para que o time possa se reencontrar e voltar a ser competitivo. Bir Garro e o restante do elenco têm um papel importante nessa história e o torcedor também faz parte dessa jornada com apoio e cobrança na medida certa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor está ganhando força e pode causar um verdadeiro terremoto no cenário nacional. Fontes próximas ao Corinthians revelam que a Qatar Airways, gigante do setor aéreo mundial, teria feito uma proposta inédita para comprar o clube alvinegro, conhecido carinhosamente como Timão. A notícia circula como fogo em pólvora e promete movimentar o mercado esportivo de maneira surpreendente. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, a oferta feita pela Qatar Airways não se trata de um simples investimento ou patrocínio. A empresa estaria disposta a adquirir o controle acionário do Corinthians, assumindo a gestão e buscando transformar o clube em uma potência, não só no Brasil, mas também no cenário internacional. A operação, se concretizada, seria uma das maiores da história do futebol brasileiro e poderia abrir um novo capítulo na relação entre o esporte e os grandes grupos empresariais globais. A Qatar Airways já é conhecida por seus investimentos no futebol, principalmente pela associação com o Paris Saint-Germain, um dos maiores times do mundo, onde é patrocinadora master. Essa ligação com o esporte de alto nível reforça a credibilidade da empresa para dar um salto ousado e assumir um gigante do futebol sul-americano. O interesse no Corinthians, clube com uma torcida apaixonada e uma história rica em títulos, faria todo sentido para a estratégia de expansão internacional da companhia. Ainda não está claro quais seriam os planos da Qatar Airways para o clube, mas especula-se que a proposta incluiria uma reformulação profunda na gestão, investimentos em infraestrutura e na contratação de jogadores de ponta, além da modernização das categorias de base. O objetivo, segundo rumores, seria colocar o Timão em um patamar europeu, tornando-o referência não só dentro de campo, mas também em marketing, finanças e gestão esportiva. Internamente, a diretoria do Corinthians estaria surpresa com
a possibilidade, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Fontes próximas ao clube afirmam que a proposta foi recebida com cautela e que uma análise minuciosa está em andamento, pois a decisão de vender um clube com tanta tradição envolve aspectos emocionais, culturais e, claro, econômicos. Além disso, a torcida alvinegra está dividida. Há quem veja com bons olhos a chegada de um investidor poderoso e quem teme perder a identidade do clube. Nas redes sociais, a notícia já movimenta os torcedores, com opiniões das mais variadas. Alguns enxergam a proposta como uma oportunidade única para o Timão dar um salto de qualidade e voltar a brigar por títulos de expressão mundial, enquanto outros questionam o impacto que uma gestão estrangeira poderia ter sobre a essência do clube paulista. Por enquanto, tudo não passa de um rumor forte, porém, que ganhou força e promete mexer com o universo do futebol brasileiro nas próximas semanas. Será que o Corinthians está prestes a entrar em uma nova era, sob o comando de uma das maiores companhias aéreas do mundo? Ou será apenas mais um boato que vai esfriar com o tempo? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. O mercado esportivo está de olho e essa possível negociação já é uma bomba no futebol nacional. Fique ligado, porque essa história ainda está longe de acabar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!